E será que, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na tua cidade, e bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais e a criação das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira, bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Verso 15. Será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidardes em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, maldito serás no campo, maldito o teu cesto e a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e a criação das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito serás ao saíres. Amém. Sentem-se, por gentileza. A leitura começou gostosa e terminou apertando, né? Esse texto, ele foi destinado aqui para nós, ao meu coração, nessa semana. Passei toda a semana pensando, meditando, me organizando para chegar aqui e trazer uma palavra que viesse de encontro à nossa necessidade. E esse texto, ele é registrado bem depois da bênção do monte, a maldição do Monte Ebal e a bênção do Monte Gerizim. E eu estava meditando e queria falar um pouquinho nesta noite com a igreja, de forma rápida, sucinta e objetiva, sobre algo que nós devemos nos preocupar em todos os dias da nossa vida, uma vez que somos cristãos, somos crentes em Jesus Cristo e nos consideramos cidadão do céu. Sim ou não? Tem algum cidadão do céu aqui? Pois bem, que é o que eu quero falar e que devemos nos preocupar é sobre obediência. Obediência é uma palavra que eu dei pensando em falar sobre isso, como eu não sou muito expert no português ainda, né? Vamos aprendendo todo dia. Eu fiz uma rebusca sobre a palavra obediência e achei aqui o sinônimo dessa palavra e o que ela traz para nós. Em 3 pontos: o ato de obedecer, a submissão à vontade de alguém e característica de quem é obediente. No ato de obedecer, ela traz um significado de acatar, fazer cumprir, respeitar, reverenciar, ser observador e ter observação sobre aquilo que nos foi proposto, ter conformidade e fazer realizar com execução e exatidão. Na submissão à vontade de alguém, ou seja, no nosso caso, com Deus e a sua palavra, ser submisso, sujeito, subordinado, ser tutelado por quem nos ordena, ser dependente e estar debaixo da hierarquia que Deus nos colocou. No sentido da característica de quem é obediente é ter conformidade, resignação, ser fiel,
disciplinado, paciente, ser uma pessoa que tenha docilidade e ser flexível. Eu busquei um pouquinho aqui no português, de uma forma mais para que eu pudesse falar um pouquinho com os irmãos sobre isso. Mas nesse texto que nós lemos aqui, no livro de Deuteronômio, eu não vou discorrer essa história, mas eu peguei esse texto como base para trazer uma conexão na nossa mente, no que tange a obediência. E quando nós começamos a ler o primeiro versículo, o segundo versículo desse texto, e também lá no versículo 15, também tem uma palavrinha com duas letras, que é se. Ou seja, está escrito assim: e será que se ouvirdes a voz do Senhor, se. Essa palavra se, no texto bíblico que nós acabamos de ler, ela expressa uma condição. Uma condição. Quando a palavra se é usada como conjunção subordinativa, condicional, ela indica que um evento ou ação depende de outra ocorrência para acontecer. Ou seja, esse se, ele está me condicionando. Se você, vou trazer para o contexto da palavra que eu quero falar, for obediente. Ou se você não for obediente. Então essa palavra, ela está nos condicionando a uma ocorrência de algo que pode ou não pode acontecer. E eu fui buscando, tentando entender, e rebuscando, buscando na Bíblia, eu pude ver e quero ver com os irmãos alguns versículos que exemplificam isto. Quando abrimos a Bíblia no livro do Evangelho de João, capítulo 11, verso 40, olha um exemplo. Está escrito assim: disse Jesus, não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Ou seja, para ver a glória de Deus, para sentir a glória de Deus, para se revelar a glória de Deus, tem um se antes. Ou seja, Jesus mesmo falou, foi lá naquele evento, quando ele ressuscitou Lázaro. Quando ele estava lá diante, lá do túmulo, ele falou que ele não estava morto, mas ele ia ressuscitar. As suas irmãs ficaram preocupadas, Marta principalmente. Nós sabemos que ele vai ressuscitar quando acontecer o arrebatamento, no dia da redenção. O Senhor Jesus falou assim: se creres. Esse se fez toda a diferença, sim ou não? Se creres, verás a glória de Deus. Depois que Lázaro ressuscitou, ele voltou a falar e mostrou para elas: eu não te disse se você cresce? Eu não te disse que se você cresce, você veria a glória de Deus? Então esse se. Outro exemplo que eu encontrei, e existem muitos outros na Bíblia, porém eu pontuei alguns. O escritor desconhecido aos Hebreus, capítulo 3, verso 8, ele fala assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ele está falando, não adianta tentar fazer ou deixar de fazer, primeiramente a condição é ouvir. Quem veio aqui nessa noite para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, falando ao seu coração? Então, se não adianta ouvir e não cumprir. Não adianta ouvir, entrar daqui de um lado e sair do outro. Nós temos que deixar que essa palavra entre em nosso coração e que ela surja na nossa boca com um efeito poderoso para a honra e glória do nome de Jesus. Então a palavra diz assim: se ouvirdes a voz do Espírito. Então esse se ele condiciona. Outro versículo que eu separei aqui, anotei, é em 1 João, capítulo 1, verso 7, que diz: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Mas tem um se lá. Você viu lá? Mas ele está condicionando, sim ou não? Esse se, esse se, ele está condicionando.
se andarmos na luz. E nessa noite, irmãos, o meu coração estremece para poder meditar com você nesse texto, porque primeiro, Deus não me massageou, Deus não me afegou, Deus não me fez um carinho com essa palavra. Deus me quebrou, me amassou. O Jezrael falou para mim: não, pastor, fica tranquilo, meu filho, você não está entendendo. Eu estou aqui com o coração para sair para a boca. E as mãos geladas. Por quê, irmão? É uma responsabilidade. E eu tenho que me cuidar, porque um dia eu até brinco com os irmãos que mais próximos, que a gente fala uma coisa interessante. Eu brinco que eu inventei uma filosofia, uma frasezinha que a palavra é sua escrava enquanto está dentro da sua boca. Depois que ela sair, você que é escravo dela. Então, eu tenho que ter cuidado com o que eu falo para viver o que eu prego e pregar o que eu vivo. E isso me mexeu comigo para que eu pudesse falar com a igreja sobre obediência, para eu não apontar o dedo para ninguém, e enquanto eu apontar o dedo, Deus falar para mim: tu está sendo obediente da forma que você está falando? Você está sendo fiel da forma que você está querendo expressar? Então, eu vou confessar algo para a igreja. Eu tive que fazer alguns concertos com Deus primeiro, antes de eu falar isso aqui. Fala: Jesus, só me perdoa, porque eu tenho que... Não é? Não estou falando que eu estou em pecado, pelo amor de Deus, me entenda assim, meu irmão. Mas, como os falhos somos, e que somos dependentes da ajuda e da bênção de Deus, nós temos que falar: Jesus, me ajuda aqui, para esclarecer minha mente, eu poder falar de coração puro, e com a mão estendida para a glória do seu nome. E esse texto, ele mexeu muito comigo. Outro exemplo, pastorava até falando aqui na terça-feira, ele trouxe esse versículo de forma veemente. Lá em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, já começa com si. Mas se o meu povo, que se chama pelo meu, se humilhar, orar, tá bom, não é? Mas aqui é que está o negócio, irmão: se humilhar, orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu a sua oração, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Mas tem um se lá no início da frase. Está te condicionando, está me condicionando, está nos condicionando. Se. Porque se não tivesse assim, não tem efeito. Se não tivesse a palavrinha desse tamaniquinho, não tem efeito. Você está vendo que uma palavrinha dentro do texto bíblico, dentro da palavra de Deus, ou dentro da mensagem daquilo que Deus quer falar conosco, faz toda a diferença? Se. Ou seja, não adianta, já foi falado aqui nessa noite, cantar bonito, não adianta pregar bonito, não adianta fazer as coisas para que as pessoas vejam, não adianta viver de aparência, se não tiver de acordo com a palavra de Deus e as determinações dos estatutos bíblicos. Eu faria tudo de forma em vão, mas em nome de Jesus, eu vim nessa casa nesta noite. Se Deus quiser nesta noite, aleluia, fazer uma grande obra em mim, em você, Ele vai fazer. Mas porém Ele está falando: se, primeiro, vem cá, senta aqui, vamos ter uma conversa. Ele está dizendo: se, aleluia, antes de qualquer coisa acontecer, tu sabe que eu tenho promessa na tua vida, tu sabe que eu tenho promessa na tua casa, tu sabe que eu tenho promessa para o teu ministério, tu sabe que eu tenho promessa para a tua empresa, tu sabe que eu tenho promessa para os teus filhos, tu sabe que eu tenho promessa, mas se... Espera aí, senta aqui, deixa eu te explicar umas coisas. E o que Deus está querendo dizer assim: não é do jeito que você quer, não é do jeito da tua forma de ser, não é do jeito que o mundo está ditando, não é do jeito que a vaidade está levando ao coração do homem achando que seja. Não é. Se primeiro buscar a minha face, buscar a minha presença e andar de acordo com a obediência nesta palavra. A palavra da profecia. Não adianta ficar ligando para profeta, não adianta ficar buscando na internet mensagem de profeta A ou B. O que é preciso é nós dobrarmos o nosso joelho. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, voltar para a obediência, voltar para o caminho da obediência da minha palavra, então na tua obediência eu vou ouvir a tua oração, eu vou ouvir o teu clamor, vou
restituir o que foi perdido. Aleluia. Vou alegrar no lugar da tristeza, vou levantar no lugar da queda, vou tomar pela mão e dizer: eis aqui, eu te ajudo e te levo aonde for necessário. Ou seja, a nossa bênção e a nossa vitória, o nosso sucesso, são resultados de uma vida de obediência. Aleluia. É mais fácil desobedecer do que obedecer. Eu estou mentindo? É bem mais fácil pecar do que deixar de pecar. É bem mais fácil tomar atalhos. É bem mais fácil cortar volta. Mas aqui o texto ele é bem claro para nós. Quando nós lemos lá: será que se ouvides a voz do Senhor? As 7 cartas na revelação de João na ilha de Patmos, do capítulo 2 e 3 de Apocalipse, todas elas finalizam com uma frase. Você lembra qual é a frase? Todas elas finalizam com uma frase. Quem lembra? Sabe qual a frase está lá? Sobre ouvir, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido, ouça. Tem um se aqui, eu vou acrescentar: se ouvir a voz do Espírito Santo. E esse se ouvir, quem condiciona o meu ouvido para ouvir, entender e para ter a bênção, é uma vida ligada à obediência. Detalhe: a obediência deve ser exercida com amor. Não é igual aquele filho mimado ou emburrado, né? Já que você está mandando, mas então tem que ir, eu vou então. A obediência não se obedece do meu jeito. Está entendendo? A obediência se obedece conforme o estatuto da Bíblia. A obediência ela é feita conforme está escrito na palavra de Deus. Aleluia. Quem lembra de Sansão aqui? Quem lembra de Sansão? Muita gente acha que Sansão caiu no colo de Dalila. Não foi. Sansão foi um homem escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe, nazireu. E o nazireu, ele não podia ter contato com o quê? Com cadáver. Ele não podia participar nem de velório. É assim, não é? Ele não podia nem entrar numa casa que tinha velório. Porque para o nazireu isso era um ato impuro. Mas ele andando, ele viu o quê? Um cadáver de um leão. E tinha lá uma caixa de abelha. E tinha lá um doce mel no meio da caveira do leão. Além dele mexer na caveira, ainda comeu do mel. Então ele não caiu lá no colo de Dalila. Ele caiu lá quando ele já desobedeceu. Ele começou a brincar com o pecado lá atrás. Existem muitas pessoas por aí se colocando como grandes pregadores, jovens. Grandes profetas. Mas é só aparência. E às vezes muitas pessoas estão sendo ludibriadas por essas questões, essas religiões inovadoras que estão aparecendo por aí, e é levado como uma grande onda, e vai levando muita gente, e só acompanha quem está desestruturado da obediência à luz da palavra de Deus. Porque aqueles que estão, diz a Bíblia, aquele que ouve as minhas palavras e as cumpre, são como aquele que edificou a sua casa sobre a rocha, e que veio os ventos, veio até o terremoto, mas ela não se abalou e continuou de pé. Glória a Deus, aleluia, aleluia Jesus, glória a Deus. Aquele que ouve a voz do Espírito Santo e faz cumprir. O que é cumprir? Obedecer. Nós estamos no caminho da obediência, abnegados jovens, moças e rapazes. Eu falei agora sobre menino mimado, menino birrento. Eu fui
criado assim, um pouquinho diferente da forma que são criadas hoje as crianças, adolescentes. Naquele tempo, os pais ainda usavam um negócio chamado vara de marmelo. A baixinha da minha mãe, falei em baixinha da minha mãe, é o Dia das Mães. Eu quero desejar aqui de coração feliz Dia das Mães para todas que estão aqui, amém? A irmã Tomico, a irmã Leonice, a irmã Lisante, a esposa do nosso pastor, representando todos vocês, a minha esposa, todo mundo. E aí, a minha mãe de Israel sempre teve pavor de arma de fogo. E ela sempre foi crente, minha mãe nunca cometeu nada de errado, mas ela tem medo. Mas aquela baixinha, com a havaiana na mão, eu podia estar à distância que fosse. Passa aqui, menino. Não vou. Eu saía correndo. Irmão, aquilo fazia só assim, ó. Melhor de milho que um policial com a arma na mão. Aquilo não errava nunca. Pegasse onde pegasse, mas chegava. Quem tem promessa de Deus aqui? Vou fazer uma pergunta boba. Quem é filho de Deus aqui? Ô, filho de Deus. A chinelinha está aí, no seu rumo, viu? Todo dia da sua vida. Aleluia. Crente que se preocupa em obedecer, jovem que se preocupa em obedecer a palavra de Deus, ele não reclama quando Deus fala de forma exortativa. Não sai murmurando que culto ruim, que palavra pesada. O pastor Álvaro hoje ensinou duro sobre uso e costume. O pastor Gerson, o pastor Zé Rubens, o pastor da congregação, aquele que veio pregar, e não está reclamando não. Sabe por causa de que o crente que é obediente, conhece a palavra de Deus, quando ele dá um tropicão, ou às vezes ele dá uma desviadinha da verdade, como eu queria dizer para os irmãos entender, aleluia, a palavra pode vir de correção. Em vez dele reclamar, ele fala assim: obrigado, Jesus, porque o Senhor desceu hoje esse chicote no meu lombo, mas é para mim exortar, e a tua palavra diz que o Senhor exorta aquele que ama. Se o Senhor me pegou hoje, é porque o Senhor ainda está revelando a prova do teu amor para comigo, e está me dando mais uma chance para eu retornar, aleluia, aos meus princípios, e adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Então, irmão, a obediência, ela deve ser exercida com amor. João 14, 21, Jesus falou assim: aquele que tem os meus mandamentos, os guarda. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a favor dele. Glória a Deus, aleluia. Santo és tu, Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, sejamos sinceros. A gente às vezes tem uma dificuldade para obedecer, com a tal da obediência, sim ou não? Ou é facinho obedecer? Muitas vezes até queremos, como é que diz o ditado? A intenção é boa, não é isso? Porém, é meio complicado. Obedecer é sacrifício. Jesus chamou os seus discípulos e falou assim: se alguém quer vir após mim, andar igual eu ando, tem que fazer o quê? Primeiro, negar-se a si, depois, tomar a sua, e depois, não, então não vem me seguindo assim não, peraí. Eu quero andar junto com o Senhor, onde o Senhor for, eu vou, Jesus. Então vem, não, peraí, você quer vir? Então peraí, primeiro, renuncia a você mesmo. Tem coisa que a gente quer demais, irmão, e Jesus falou assim: não. Tem coisa que a gente quer fazer demais, Jesus fala assim: não é o tempo. Tem coisa que a gente quer demais, o Senhor está falando: não, espera. Ah, pastor, eu estou de olho naquela moça, o Senhor está falando: calma. Eu estou de olho naquele rapaz, calma. Não, ele nem se converteu direito, ela nem veio para a igreja, não, ela está lá, Senhor. Ó Pai, se o Senhor me der a oportunidade, eu vou pregar, eu ganho, aleluia, a capa para mim, a alma para o Senhor. Calma. Você está rindo? Mas eu vou lhe contar um testemunho. Bem perto de mim, uma jovem lá no norte de Minas, uma menina, uma moça muito envolvida com a igreja, com evangelismo, com pregação, uma bênção. Ela invocou com um lá do mundo. E o pastor, na época o pastor falava para ela assim: minha filha, cuidado, não vai não. Não adiantou falar nada.
perdeu a chamada missionária, ela tinha uma chamada forte para a África. O sonho daquela menina é ir para a África pregar a palavra de Deus. Matou um sonho missionário por causa de um desejo da carne. Por causa que desobedeceu e pagou um preço, e até hoje um preço muito alto. Mas eu corro aqui. Obedecer é sacrifício. É renunciar a muitas coisas, inclusive a nossa própria vontade. Para obedecer temos que renunciar ao nosso ego. Isso que não é fácil, né, irmão? Renunciar a nós mesmos. Mas uma coisa eu posso garantir: o preço da desobediência custa mais caro do que o esforço para obedecer. Eu vou repetir para você gravar isso. O preço da desobediência é mais caro do que o preço do esforço para obedecer. E a Bíblia é bem clara, né? É melhor obedecer do que? Amém. Diz mais. Anoto mais aqui. É patente e está visível diante de nossos olhos o que está acontecendo na atualidade. Essa inversão de valores, onde o que era certo ficou errado, errado ficou certo e está tudo certo. Há pessoas que não respeitam mais as ordens de Deus, não obedecem mais nem honram os seus pais, não reverenciam a casa de Deus, vem como quer, do jeito como quer, veste como quer, fala como quer. Às vezes até, eu já vi algumas vezes pessoas desafiar os seus pastores, pôr o dedinho no nariz do pastor, querendo ser maior do que o anjo da igreja. A gente vê muito isso acontecer por aí, e dizem que amam a Deus e obedecem. Mas a Bíblia chama essas pessoas de um nome muito ruim. Jesus falou assim: aquele que diz que ama a Deus e aborrece seu irmão, o quê? É o quê? Mentiroso. Mas tem uma coisa, meu irmão. Você sabe que nós vemos em muitos lugares as pessoas converteram cultos em verdadeiros movimentos de entretenimento. Algumas ideologias que vão surgindo hoje, e muitos de nós estamos sendo levados junto com isso tudo, achando que é um movimento espiritual, mas simplesmente algo que mais agrada o nosso ego do que a Deus. Quer ouvir mensagens que afagam o nosso ego. Na verdade, o que se vê hoje nessas pregações por aí é o evangelho de conveniência. Uma mensagem que massageia a gente, mas não é o evangelho que nos leva ao arrependimento e à obediência. E a Bíblia fala bem claro, Jesus falando assim para nós: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. O pecado da desobediência é uma barreira entre nós e Deus. O homem sempre quer fazer as coisas do seu jeito, sem consultar a Deus, sem consultar a sua verdade, agindo ao seu bel prazer. Aleluia, não pede orientação a Deus, e muitas vezes queremos vitória, impossível receber, aleluia. Mas a minha alegria, meu irmão, para a glória do nome de Jesus, eu digo com a minha mão levantada, e eu anotei aqui para não esquecer, que a minha alegria é que Deus me deu um privilégio de congregar numa igreja, a qual você está aqui hoje, aleluia, que nos dá um suporte, que por intermédio do ensino da palavra de Deus, e que ensino, cada terça-feira temos aqui um verdadeiro culto de ensino da palavra de Deus, que nos condiciona a levar, a meditar e rever os nossos conceitos, e assim procurar trilhar nos caminhos da obediência. Vamos procurar, irmão, vamos congregar mais, vamos orar mais, vamos ler mais a Bíblia, vamos vir mais para a escola bíblica dominical, e vamos pedir por Deus misericórdia. Abre o meu entendimento, ajuda a guardar no meu coração, como diz o salmista: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, aleluia. E como é que eu consigo, pastor William, ser obediente em um mundo conturbado que eu estou vivendo, cheio de obstáculos, cheio de problemas que nós vivemos, tentações? Eu quero te falar uma coisa: nós devemos aprender com Jesus, e Ele mesmo ensinou assim: aprendei de mim, aleluia. Ele mesmo disse: quando você tiver fome, eu sou o pão da vida. Quando você estiver na escuridão, eu sou a luz
luz do mundo, aleluia. Quando você estiver perdido, não sabe por onde ir, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele diz mais ainda, eu sou a porta, quem entrar por mim, aleluia, vai ter a alegria da vida eterna. Eu sou o bom pastor. Ou seja, irmão, a gente desobedece se quiser, como diz o bom mineiro, você temos a faca e o queijo na mão, não está aqui diante de nós a oportunidade, vamos abraçar essa oportunidade e vamos dizer, eu vou ser mais obediente à tua palavra, Senhor, eu quero entrar, Senhor, nos teus caminhos e fazer a tua palavra, Senhor, aleluia. Na verdade, meu irmão e minha irmã, ser obediente é desafiador, às vezes até complicado, por vezes para alguns até impossível, porém, por intermédio do Espírito Santo de Deus, Jesus está dizendo na sua palavra aos nossos corações nesta noite, fortifica-te na graça do meu poder, aleluia. Filhinhos, tem de bom ânimo, eu já venci o mundo. Aleluia, quem quer de Deus e busca, recebe, quem busca, encontra. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está dizendo, eu te amo, meu filho, eu te amo, minha filha. Aleluia, você pode até ter tropeçado, mas se você quiser, olha o se aqui, se você quiser, a minha mão está estendida, eu te tomo pela tua mão e te digo, eu te ajudo. Ainda há esperança para aqueles que buscam por misericórdia, igreja, aleluia. Ainda há esperança para aqueles que reconhecem que precisa voltar ao caminho do renovo, ao caminho da obediência ao nosso Pai Celestial. Perdoe, irmão, a hora já está passando. Eu quero convidar você para ficar de pé em nome de Jesus. Xarabandequia sorrebia calabahas. Chebiandarai que andalai. Chemeneblancho decai. No livro de Jó, capítulo 14, do verso 7 e 9. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu broto morrer no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta. Eu quero convidar aqui uma pessoa que está distanciada dos caminhos de Jesus. Você que veio aqui esta noite, se quer fazer hoje um compromisso de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, e ter esse privilégio de andar no caminho da obediência desta palavra. Não é uma mera mudança de religião, não, mas um compromisso de servir a Jesus. Temos alguém nessa noite que quer aceitar Jesus como seu Salvador? Temos? Olha do seu lado aí, meu irmão. Interceda comigo. Às vezes no caminho você tropeçou e deixou de obedecer e perdeu as forças. Mas este Jesus que eu falei e nós estamos falando nessa noite quer te tomar pela tua mão e dizer, eu te ajudo. Aleluia, a palavra muitas vezes é dura com a gente, mas graças a Deus, porque se a palavra não me confrontar, eu estou meio em dúvida. A palavra nos confronta todos os dias, sim ou não? Tem alguém que quer reconciliar com Jesus nessa noite? Eu não vou ser muito insistente, porque já deu a hora. Mas eu quero orar com a igreja. Mas enquanto nós oramos, se alguém quiser vir à frente e fazer um concerto com Jesus, pode estar até tomando santa ceia, tem até cargo na igreja, uma consagração. É salutar e sadio para a nossa vida. Feche os seus olhos e ore comigo, Senhor nosso Deus. Daqui a mandeixarai ambresteri colomachai duroquilabasiria labarabachaico.
Estamos diante de Ti, Senhor. Arai churike biofanda raste que alabaxi calabacei. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo. E nos ajude, Senhor, a andar e trilhar nos caminhos da verdade. Trilhar em obediência à Tua palavra. Até que o Senhor venha arrebatar a Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.